fidelidade não se caracteriza tão somente quando as condições para ser fiel são condições favoráveis. A verdadeira fidelidade se caracteriza quando estamos em ambientes hostis, ambientes que têm tudo para nos dissuadir, para nos afastar daquilo que nós decidimos ser fiéis. Jesus Cristo, em João capítulo 17, orou pedindo ao Pai que não tirasse os seus discípulos do mundo, mas que os guardasse do mal. E é nisso que nós estamos confiados. É possível ser fiel a Deus, mesmo em um mundo tão hostil ao Evangelho, mesmo tendo sofrido ou mesmo sofrendo ações tão incisivas do inimigo para nos afastar do verdadeiro evangelho. É possível permanecer fiéis a Deus. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva, como você sabe, estamos na Academia de Pregadores, estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024, estamos estudando o currículo dos jovens, a revista dos jovens. E nesse terceiro trimestre, vamos estudar, conforme está aí na sua tela, vamos estudar sobre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Você conhece a história de Daniel, você já ouviu diversos sermões sobre a história de Daniel e nós aprendemos com Daniel que é possível ser fiel a Deus em situações adversas. O comentarista desse trimestre é o pastor Valdir Nascimento. Pastor Valdir Nascimento é jurista, mestre em teologia e doutorando em filosofia. Ele é também pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso, onde preside o Conselho de Educação e Cultura local e também o Conselho de Educação e Cultura do Estado do Mato Grosso. Ele é autor de várias obras publicadas pela CPAD. Com toda certeza, teremos um trimestre de grande crescimento para a nossa vida. Nós vamos aprender com o pastor Valmir Nascimento, que Daniel é um exemplo para todo cristão de modo geral e especialmente para os jovens, né? Estamos estudando o currículo dos jovens. Daniel é um exemplo de vida cristã, especialmente para os jovens. Você não pode perder esse terceiro trimestre de 2024, porque com toda certeza será de grande crescimento para a nossa vida. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 1 do dia 7 de julho de 2024. Está aí na sua tela, o título da nossa lição é Daniel, uma jornada de fidelidade. Nesta aula, nós vamos aprender sobre uma visão panorâmica, rapidamente uma visão panorâmica do livro de Daniel. Eu sempre gosto de dizer que esta é uma aula de abertura do trimestre e ela é muito importante para nos dar sustentação durante tudo que nós vamos estudar nesse trimestre. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 1 e versículo de número 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Nós vamos perceber que a Babilônia invadiu Jerusalém, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia, e a ordem de Nabucodonosor, que foi o rei quem conquistou a cidade, era que levasse alguns jovens que fossem da linhagem nobre, que tivessem capacidade, boa aparência e que pudessem ser treinados em todo o conhecimento da Babilônia. E Aspenaz era eunuco do rei, era o líder nessa, vamos dizer assim, nessa empreitada, e que levou Daniel, também Misael, Ananias e Azarias para os palácios da Babilônia. O resumo da nossa lição nos diz que Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade
em uma cultura hostil. Quando estudamos a Babilônia, nós vamos aprender que a Babilônia deixou para o mundo um legado de esoterismo, uma cultura totalmente hostil, uma cultura não só que tentava tirar a ideia, ou que tentou, né, tirar a ideia do Deus de Israel, da mentalidade de Daniel, da mentalidade de Misael, Ananias e Azarias, mas uma cultura que se opunha também contra Deus. Então, Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. O texto bíblico da nossa lição está em Daniel, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, ou seja, era uma faculdade de tempo integral. Que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Ou seja, depois de 3 anos de treinamento, eles estariam prontos para governar, para auxiliar o rei no governo da Babilônia. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou-se no seu coração. Perceba que isso aqui foi uma decisão de Daniel. Não foi forçado, não foi um telefonema do pai, não foi um conselho pastoral. Daniel assentou-se no seu coração. Ele decidiu. E como estamos estudando o currículo dos jovens, é possível, mesmo sendo jovens, tomar decisões direcionadas pela vontade de Deus em meio a um mundo e um sistema corrupto. Então, Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Esse versículo, ele é muito prático e atual para mim, porque o texto está dizendo que Deus deu a Daniel graça. Às vezes, para achar graça aos olhos de algumas pessoas, nós acreditamos que temos que fazer aquilo que elas gostam, temos que andar conforme os ditames, né, de um sistema mundano ou pervertido, né, não convertido, pervertido, e pensamos, não, mas se eu não fizer assim, se eu não fizer desse jeito, eu vou ser rechaçado, vou ser excluído. E aqui o versículo 9 deste texto bíblico nos ensina que quem nos dá graça diante dos homens é Deus. Quando nós alcançamos graça diante de Deus, Deus também nos dá graça diante dos homens. Olha, repetindo o versículo 9, ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Estava com medo, o chefe dos eunucos estava com medo. Se os 4 jovens que estavam na Babilônia e que foram levados de Jerusalém, de Israel, né, não estivessem tão saudáveis quanto os demais. Então, Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta. Ele está dizendo, faz um teste com a gente. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que se nos dei legumes a comer e água a beber, comida simples. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem o pão do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com com os teus servos, ou seja, decida você mesmo. Daniel tem uma convicção, eu sei que Deus vai agir em nosso favor. E de acordo com aquilo que você vê, haja conosco. E ele
conveio nisso e os experimentou 10 dias. E nós vamos perceber, se você continuar fazendo a leitura do texto bíblico, nós vamos perceber que estes 4 jovens que decidiram ser fiéis a Deus, eles estavam melhor do que os demais. Isso traz um grande ensinamento para todos nós, eu vou dizer todos nós jovens, pelo menos enquanto eu leciono a revista de jovens aqui, né? Eu sou jovem também, a todos nós jovens, isso traz um grande ensino. Deus faz por nós aquilo que precisa ser feito, quando nós decidimos fazer pelo reino de Deus aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vou repetir essa frase para você não se esquecer. Deus faz por nós aquilo que precisa ser feito, quando nós decidimos fazer pelo reino de Deus aquilo que Deus nos chamou para fazer. Na introdução da nossa lição, o nosso escritor, pastor Valmir Nascimento, ele vai deixar claro para nós que Daniel é um livro histórico e profético. Daniel é um livro histórico e profético. Nós vamos perceber que a gente sempre ensina, Daniel é um dos livros proféticos, não é? Mas ele é também histórico. Por quê? Não que ele teve um objetivo histórico, mas ele faz registros históricos muito importantes e registros históricos da história mundial, não só do povo de Deus. Outra coisa que eu quero destacar aqui na introdução é que o nosso escritor nos diz que Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e os jovens em particular. Ou seja, para todo mundo Daniel é um exemplo, mas para os jovens em particular. E outro destaque que eu faço aqui é que Daniel é também um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. É muito importante pensarmos que Deus sempre tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. E Daniel é este modelo de liderança levantado por Deus. Mas levantado por Deus no cativeiro babilônico, numa situação totalmente hostil, é isso mesmo. Levantado por Deus no cativeiro babilônico. Primeiro ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões,
pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Nosso escritor vai tratar sobre o livro de Daniel e vai nos dar um panorama geral. Ao trazer um panorama geral, ele nos diz que nesses 12 capítulos do livro de Daniel, percorrem um longo período, desde a primeira invasão da Babilônia até a queda do reino de Judá. A primeira invasão se deu em 605 a.C. e a queda do reino de Judá, ou a queda do reino da Babilônia, não é? Que foi em 536 a.C., o rei Ciro, rei da Média e da Pérsia, a Média e a Pérsia, que já eram reinos falidos, se uniram e formaram um reino poderoso, e Ciro conquistou a Babilônia. Nabucodonosor levou o povo para o cativeiro. Deus disse, se você ler capítulo 29 de Jeremias, que o povo passaria cerca de 70 anos lá, e depois Deus mesmo levantou Ciro como um rei medo-persa que conquistou a Babilônia e permitiu o povo para regressar. O nosso escritor, ele nos propõe ainda que o livro de Daniel também registra as mensagens proféticas que o Senhor revelou, inclusive através de interpretação de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. E por isso o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Ou seja, o livro do profeta Daniel, quando a gente estuda cânon do Antigo Testamento, a gente vai perceber que houve uma dificuldade até para a aceitação do livro do profeta Daniel no cânon do Antigo Testamento. Não porque ele tem alguma coisa que depreciasse essa aceitação, mas o livro do profeta Daniel tem descrições tão exatas de fatos que aconteceram séculos depois, que alguns acreditaram que haviam muitos acréscimos no livro do profeta Daniel, a partir de que os fatos foram acontecendo. E nós vamos perceber que ele é um livro profético justamente porque Daniel profetizou fatos históricos importantes e que vieram a acontecer. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, a autoria, a mensagem, o autor deste livro é o próprio Daniel. Não há dúvidas em relação a essa autoria, nenhuma. E a mensagem do livro destaca a necessidade de o crente manter a fé inabalável em momentos de adversidade e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. É possível. A mensagem do livro também mostra que Deus é soberano e o Senhor da história, pois o reino, o domínio e a majestade dos reinos pertencem a ele. Ou seja, Deus, eu sempre gosto de dizer que Deus manipula a história. E manipular não é só de forma pejorativa, como alguns acreditam. Manipular é como fazer a massa de um bolo. Isso é manipular. Deus manipula a história, faz a história acontecer. A história é instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos. E no livro de Daniel, nós percebemos isto muito bem. A transição de impérios mundiais que acontece no livro mostra que Deus permite, Deus levanta reis, depõe reis para cumprir a sua vontade. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, estrutura e peculiaridades. É possível dividir o livro de Daniel em duas seções que formam um todo perfeito. Na primeira sessão, nos diz aqui o nosso escritor, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, são narrados os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia.
E na segunda sessão, do capítulo 7 ao 12, estão as visões e as mensagens proféticas que revelam os acontecimentos dos séculos seguintes até o fim dos tempos. E uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora, vamos grifar o que o nosso escritor nos propõe aqui, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo de Deus, como os demais profetas do Antigo Testamento. E ele nos destaca ainda que uma outra característica notável deste livro é o uso de duas línguas diferentes. O hebraico, principalmente do capítulo 2 ao capítulo 7, e o aramaico. Aliás, o aramaico, do capítulo 2 ao capítulo 7, e os capítulos 1 e ao 8, até o final do livro, estão escritos em hebraico. Isso nos faz compreender que o aramaico foi uma língua que o povo de Israel aprendeu estando na Babilônia. Eles não perderam a língua hebraica. Houve um momento que eles quase perderam a língua hebraica, que é considerado por eles uma língua sagrada, mas eles aprenderam o aramaico no cativeiro babilônico. E nós temos uma referência disso, não só no Antigo, como no Novo Testamento. Existem partes também do Novo Testamento que estão escritas na língua original, que é a língua grega, todo o Novo Testamento, mas existem algumas partes que foram escritas em aramaico por causa dessa língua que o povo de Israel aprendeu na Babilônia. Segundo ponto da nossa lição, compreendendo o contexto. Primeiro parágrafo, o contexto histórico. E o nosso escritor vai deixar claro para a gente, que no pano de fundo, deixa eu grifar aqui, até onde eu quero, no pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Em 605, após derrotar o faraó Neco na Batalha de Carquemes, a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, consolidou-se como uma grande potência mundial. Então, o que está acontecendo nos primeiros capítulos do livro de Daniel? Uma transição de impérios mundiais. Ou seja, as coisas estão passando muito rápido e é algo que se assemelha ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Essa rapidez com que os fatos acontecem, essa diversidade, né, que existe, então é um ensino que o livro do profeta Daniel traz para nós. Segundo parágrafo, um rei ímpio, e aí o nosso escritor vai falar de Jeoaquim, que era filho do rei Josias. O rei Josias fez uma reforma muito grande em Israel. O rei Josias assumiu com 8 anos de idade, Josias morreu e o rei Jeoaquim, seu filho, assumiu com 25 anos de idade, não foi fiel a Deus, foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. E embora Jeremias profetizasse para que o rei Jeoaquim se voltasse para Deus, ele não se voltou para o Senhor e Deus permitiu o cativeiro babilônico. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, Deus castiga o seu povo. O pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário do profeta Daniel, ele fala que naquele tempo, aliás, isso é conhecimento comum para quem estuda o Antigo Testamento, naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, a vitória de um rei não era só uma vitória de uma nação, era uma vitória de um Deus também, era como se o Deus daquela nação fosse mais poderoso do que o Deus da nação que havia perdido a batalha. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, então, ao fazer o comentário de Daniel, ele fala que quando o povo de Deus perde batalha, não é porque Deus é fraco e não pode defender o seu povo. Não é porque o povo de Deus é fraco. Deus entrega o seu povo com um propósito específico. E aqui no livro de Daniel, nós aprendemos que Deus entregou o seu povo a fim de restaurar a nação de Israel da idolatria. Então, o profeta Daniel, ele é enfático ao escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e o templo fosse profanado.
profanado. Havia uma mentalidade no povo de Israel pensando o seguinte: nós somos o povo de Deus, nós somos o povo e Deus é o Senhor de toda a terra. Então, enquanto o templo estiver de pé, nós não seremos destruídos. Deus não vai permitir que a gente seja destruído. E a gente vai ler o livro do profeta Ezequiel, que é um livro que segue paralelo ao livro do profeta Daniel, até porque os dois estavam na Babilônia no mesmo período. Lembrando que Daniel foi na primeira leva e Ezequiel foi na segunda leva em 597 a.C., Daniel em 605 e Ezequiel na segunda leva em 597 a.C. Poucos anos de diferença ali. A gente vai perceber que Deus permite o templo ser destruído, para o povo perceber que não é o templo que faz o povo adorar. Na verdade, o povo precisa ou precisava aprender a adorar a Deus na Babilônia. Leia o capítulo 29 de Jeremias, o Senhor fala isso com o povo de Israel: multiplicai-vos aí, orai pela paz dessa cidade. Ou seja, Deus estava intervindo na história do seu povo, permitindo o cativeiro, permitindo as dores do cativeiro. Eu sempre digo que Deus prefere nos punir, nos disciplinar. Eu gosto mais dessa palavra. Deus prefere nos disciplinar do que nos perder. E foi isso que aconteceu no cativeiro babilônico. Terceiro ponto da nossa lição: a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Dentre algumas coisas que nós já falamos aqui, o que aprendemos com o livro de Daniel para os nossos dias? Primeiro, é o primeiro parágrafo, ele é um livro para todas as épocas. Ele é um livro para todas as épocas. E aqui o nosso escritor vai falar que Daniel foi retirado à força da sua casa, levado para uma terra estrangeira, estava numa cultura hostil. Enfim, eu gosto de dizer o seguinte, Daniel perdeu sua família, perdeu sua terra e mudaram o seu nome, mas não mudaram o seu caráter. Sabe o que isso nos ensina? Que o importante não é o lugar que nós estamos, é a postura que nós assumimos diante de Deus. Daniel perdeu sua terra, foi levado entre os 14, quando ele foi para a Babilônia, ele tinha entre 14 e 18 anos de idade. Alguns estudiosos falam que tinha 17 anos, mas entre 14 e 18 anos, como diz aqui o nosso escritor, perdeu a sua pátria, sua família. Pensa a solidão da Babilônia, e aí mudaram o seu nome, mas ele manteve o seu caráter. Ou seja, não é o lugar que nós estamos que faz que nós sejamos aquilo que nós devemos ser. É a situação que nós assumimos, é a atitude que nós assumimos diante de Deus. Segundo parágrafo, o livro de Daniel nos mostra um mundo transtornado. Era um mundo que estava totalmente transtornado. Nós temos aqui algumas proposições, 4 que o nosso comentarista nos coloca. Primeiro, um mundo frágil e cheio de incertezas. Incertezas políticas, econômicas, sociais, incertezas culturais. Havia aqui uma oscilação de impérios no governo do mundo, né? O Egito estava liderando e, de repente, Babilônia toma o Egito. A gente vai perceber no próprio livro do profeta Daniel que a Média Pérsia depois tomou a Babilônia. Essa trajetória vai nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins, especialmente para mantermos a nossa esperança. Segunda coisa, segundo aprendizado que nós temos em relação ao mundo, as coisas estavam acontecendo ali à volta de Daniel. Um mundo com constante transição de poder. Ou seja, hoje tem um governante, amanhã pode ter outro. E isto nos ensina a manter a nossa confiança em Deus e não nos governantes. Embora nós devemos orar para que Deus nos dê governantes sérios, e a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades constituídas, mas a confiança de Daniel não estava nos governantes. Terceiro, um mundo de conflitos e violência. Perceba se não é algo que nós também vivemos no nosso mundo. Um mundo de guerras. O mundo que o próprio Daniel está sofrendo esses conflitos, levado para o cativeiro. Então, um mundo de conflitos e violência. E isso nos ensina a não sucumbir diante do sofrimento, dos horrores que ocorrem no nosso mundo, mas manter a nossa fé no Senhor. E, por último, um mundo hostil aos valores cristãos.
A gente vai perceber no capítulo 6, que é um capítulo muito enfático em relação a isso, capítulo 6 do profeta Daniel, a gente vai perceber, por exemplo, que amigos, que se diziam amigos de Daniel, sabiam que Daniel adorava a Deus e então eles resolvem traçar um plano para fazer com que Daniel não adorasse a Deus. Ou seja, na verdade ali era uma luta contra a fé de Daniel. Não só uma luta contra Daniel, mas contra a fé que ele professava. Por fim, último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto, devoção e testemunho público. O que este parágrafo nos ensina? Daniel era realmente devoto a Deus. Daniel realmente expressava a sua fé. Só que Daniel também manifestava a sua fé de forma pública. Não era uma devoção só para a sua casa, só para a sinagoga, que era o templo que foi criado na Babilônia, mas era uma devoção pública. Eu tenho ensinado já há alguns anos que nós precisamos celebrar, aprender a celebrar a nossa fé em Jesus. Seja onde nós estivermos, nós precisamos deixar claro que somos crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. Nós aprendemos todas estas coisas com o livro do profeta Daniel. E o meu desejo é que esse aprendizado esteja enraizado, seja verdadeiramente encarnado na sua vida e que você cresça a cada dia para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula na semana que vem, lição de número 2 desse terceiro trimestre de 2024. Grande abraço!